Oi pessoal, hoje nós escolhemos um tema bem específico para falar aqui com vocês, que é os chamados e os escolhidos. É um tema assim que eu tenho gostado bastante, também tenho procurado aprender muito sobre os chamados e os escolhidos. Tá em Mateus 22, do 1 ao 14, que é a parábola das bodas. Deus chama todos ao seu reino. O convite é universal, disponível a todos que ouvem sua voz. O chamado inicial é para a salvação, onde Deus deseja que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Timóteo 2,4. A resposta ao chamado. Nem todos que são chamados respondem adequadamente. Na parábola, alguns rejeitam o convite e outros o tratam com indiferença. A importância de dar prioridade ao reino de Deus em nossa vida está em Mateus 6,33. A resposta ao chamado exige arrependimento, fé e obediência. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que não apenas ouvem ao chamado, mas também aceitam e permanecem fiéis a ele. A vida de Abraão, que foi chamado e respondeu com fé, tornando-se um exemplo de obediência. Está em Gênesis 12, 1 ao 4. É um exemplo bíblico, do chamado de Abraão. A escolha está vinculada à graça de Deus e ao compromisso de seguir seus caminhos, que está em Efésios 2, 8 ao 10. O papel da graça e da perseverança. É pela graça que somos chamados e escolhidos, mas cabe a nós perseverar até o fim. Mateus 24, 13. A importância de viver uma vida que honra a Deus e reflita e escolha que Ele fez em nós. Colossenses 3, 12 e 14. Como tenho respondido ao chamado de Deus? Tenho vivido de forma que evidencie que fui escolhido para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra? Tenho rejeitado ou negligenciado o chamado de Deus para a minha vida por causa de distrações ou prioridades terrenas? Uma decisão pessoal. O convite é estendido a todos, mas ser escolhido envolve responder com fé e compromisso. Deixe Deus trabalhar em sua vida, te capacitar para você viver como um escolhido para a sua glória. Ore pedindo discernimento e força para responder o chamado de Deus. Medite em como suas ações e decisões refletem sua identidade como escolhido. Comprometa-se a priorizar o reino de Deus acima de tudo. Então, eu assim, tenho para mim que, do meu entendimento mesmo, do que eu senti quando eu descobri o meu chamado para intercessão. Eu assim, senti, e no começo assim, eu rejeitei, assim, não queria muito levar a sério, assim, nossa, tipo, o que é ser um intercessor, Você ficar orando pelas pessoas, que muitas vezes assim é difícil, porque a gente passa várias situações que vocês vão me entender, que às vezes assim, eu falo que é difícil você orar tipo assim pelo seu inimigo, digamos assim, você tem um inimigo, uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que não deseja o bem para você, mas mesmo assim você tem que orar por essa pessoa. Então assim, isso não é fácil. Só que quando você entende que as lutas nossas não são contra a pessoa em si, que as lutas nossas é espiritual, independente de ser alguém familiar, algum amigo, alguém mais distante, a nossa luta, os nossos problemas que a gente passa com as pessoas, a maioria não é diretamente com as pessoas, a maioria é espiritual. Então, o que acontece? Quando você começa a estudar mais a Bíblia, a aprender que existe muitas lutas que é espiritual, a gente consegue ter um discernimento diferente, a gente consegue ver a vida de uma maneira diferente, onde que muitas coisas pra gente, a gente não dá importância mais. Então, assim, independente do que a gente passe, a gente vai fazer o que realmente Deus quer, que é orar por todas as pessoas, independente se elas merecem ou se não merecem. Então, assim, tem sido essa passagem do chamado dos escolhidos, para mim, assim, algo de um crescimento, assim, espiritual, assim, muito interessante, muito importante para minha vida. E fiquei pensando nessa passagem e senti de gravar falando sobre isso hoje, para passar um pouco para vocês da minha experiência em relação aos chamados e aos escolhidos.
E às vezes, assim, as pessoas me perguntam, ai, Cleide, como que eu sei se eu sou chamado, se eu sou escolhido? E se eu sou chamado, eu tenho medo de me colocar em oração pedindo para Deus para saber se eu sou chamado, se eu sou escolhido. E eu entendo, porque assim, até a gente não ter esse discernimento, a gente não saber o que Deus quer de nós, a gente tem uma vida assim considerada assim livre. Só que quando você descobre, se coloca para Deus para saber o que Deus quer de você, a sua vida muda, você não consegue mais ser a mesma pessoa, você não consegue. Por mais que às vezes você saia ali um pouco do caminho, porque nós somos seres humanos, então a gente erra, né? Mas a gente sai ali do caminho e a gente sente aquele incômodo, que o Espírito Santo já começa a nos incomodar porque a gente está fazendo algo que não está agradando a Deus, não é o que a gente se colocou a fazer e não está dentro também do que Deus já mostrou que a gente tem que fazer. Então, assim, hoje eu passo a maior parte do meu tempo fazendo oração pelas pessoas. As minhas manhãs, praticamente as minhas madrugadas são de oração, leio vários livros e assim, os conhecimentos que eu vou aprendendo vou passando aqui para vocês. E assim, e tem sido assim, nossa, muito gratificante, muito gratificante. No começo eu tinha medo, né? Eu pensava, eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Alguém pediu oração pra mim, eu vou acordar de madrugada, eu vou ficar até altas horas fazendo oração pela pessoa e tal. Mas assim, acho que nunca me senti tão feliz, tão realizada assim na minha vida, igual agora, em estar vivendo esse momento. Então, e o que eu falo? O chamado, eu sempre vejo ele assim, quando você é chamado, por exemplo, alguém te convidou ali para um aniversário, né? Você foi chamado, você foi chamado para uma festa. Então você tem aquela opção de aceitar aquele convite ou não. É uma responsabilidade diferente de um escolhido. Agora, por exemplo, alguém te manda um convite para você ser padrinho de casamento ou um padrinho de batismo do filho, né? Aí você pensa, poxa, né? Eu fui escolhido, tinha várias pessoas, aquele casal tinha vários amigos, então assim, eu fui escolhido. Então assim, quando você é escolhido para uma missão, para algo aqui nessa terra, que você se colocou para Deus, que você está aberto para descobrir o seu chamado, é mais sério, é uma responsabilidade maior, porque assim, você foi escolhido, né? Você foi escolhido para um intercessor, você nasceu com aquele chamado, já você é escolhido para aquela missão. Então assim, você tem que fazer, independente, você pode demorar vários anos, mas assim, a hora que você colocar para Deus que você quer descobrir, Ele vai te mostrar e assim, e vai ser muito importante, muito bom. Além de você estar ajudando outras pessoas em oração, você vai estar também se ajudando. Então assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês, espero que tenha ajudado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.